Pô, gente, agora vamos avançar um pouquinho mais na fisicoquímica, fazendo revisão de pH e pOH. Se tem uma coisa que sempre cai nessa prova do Enem, é justamente o conceito de pH e pOH. E muita gente não sabe nem para que inventaram essa desgraça. Então vamos aprender isso. Não esquece de empurrar o teu dedo no like. Estou sentindo falta de compartilhamento. Compartilhem esses vídeos. Isso é importante para quem vai fazer a prova do Enem. A gente está fazendo uma revisão muito completa. Temos que bater a meta dos 100 likes, senão não tem vídeo no dia seguinte, tá? É uma meta muito curta, muito fácil de atingir. A gente não deixou de atingir. Eu tenho que falar isso sempre. Às vezes é chato, mas também é uma brincadeira entre nós. E hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora! Bom, primeira coisa que eu queria dizer e que eu queria falar é por que inventaram pH e pOH? Será que realmente foi só para encher o nosso saco ou faz sentido? Para ver se faz sentido ou não, eu quero que vocês façam o seguinte exercício comigo. Façam comigo agora, por favor, nesse momento. Olhem essa comparação. Compare 10 a menos 6 com 10 a menos 4. Qual é o número maior ou menor? Aí você vai, bom, 10 a menos 6 é menor e tudo, mas tem uma certa complicação fazer essa comparação. Agora compare 6 e 4. Alguém tem alguma dúvida? Não. Então, o objetivo da criação do pH e do pOH foi facilitar a leitura das espécies ácidas e básicas. Muitas vezes a gente trabalha com concentrações pequenas de ácidos e base, da ordem de 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 7, e isso traria uma dificuldade na comparação. E para facilitar, sobretudo para dar velocidade, que é uma das coisas que vocês têm que ter, criaram essa história do pH, que é uma maneira de comparar com números mais simples, mais normais, para qualquer pessoa fazer. Aí você vai dizer, como fazer isso? Inventaram a escala do pH. O que é pH? É menos o logaritmo da concentração do H+. Isso quer dizer o quê? Poxa, se a concentração do H+ for 10 elevado a menos 6, o pH vai ser igual a menos o logaritmo de 10 elevado a menos 6, menos o log da concentração de H+, propriedade fundamental do logaritmo. Quando a base não está aparecendo, ela é 10, então você corta. Menos com menos dá mais, então quer dizer que esse pH aqui, ele é igual a 6. Então, agora, vocês fazem isso brincando. Bora colocar aqui 3 situações. Se o cara disser a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 4, significa o quê? O pH é igual a 4. Se o pH ele for igual a 2, quer dizer o quê? Que a concentração de H+ é 10 elevado a menos 2. É ou não é fácil fazer essa conversão? É uma das coisas que mais vocês precisam, olhar e fazer a conversão. Lembrando que essa concentração tem que estar em mol por litro, tá? Mol por litro. Quando a concentração está em mol por litro, é só você pegar ali o expoente e baixar. Você tem o pH e isso facilita a nossa vida. Mas olhem um detalhe. Como esse aqui é um número negativo, quando a concentração de H+ vai aumentando, desculpem, se o H+ vai aumentando, quer dizer que vai ficando mais negativo, então o pH vai diminuindo. Conclusão, quanto menor o pH, maior a concentração de H+, ou seja, maior é a acidez. pH baixo, muito ácido. pH alto, muito básico. É por isso que é fácil comparar. O cara vai, olhem lá em cima, aqui à direita, ó, pH igual a 1, pH igual a 4. Quanto mais baixo, mais ácido. Você entendeu já por quê? Se eu ficasse 10 a menos 1 e 10 a menos 4, seria mais difícil de fazer. Agora, 1 e 4, você faz na hora. Menor pH, maior acidez. Então, na verdade, na química, P minúsculo, qualquer coisa, é menos o log dessa coisa.
O mesmo raciocínio se usa para o pOH, é menos o logaritmo da concentração de OH-. Se eu tiver soluções básicas, por exemplo, se o cara disser a concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos 3, já vá direto, como é OH-, o pOH vai ser igual a 3. Pronto? Então isso daqui é aquilo que tu tem que fazer de forma mais rápida, só para deixar isso claro. Se a gente tiver o Ka, que é a constante dos ácidos, Ka, e o cara falar pKa, o que é que você já pode dizer? Quanto maior for o Ka, menor é o pKa. Ka é a constante do ácido. É aquilo que me diz, no equilíbrio, se o ácido é forte ou fraco. Se o Ka é alto, quer dizer que é mais ácido. Aquele que é mais ácido tem um menor pKa. E se é mais ácido, também tem um menor pH e tem a maior concentração de H+. Olha esse raciocínio aqui. Vejam como dá para vocês tirarem esse raciocínio na hora. Agora, vamos continuar essa nossa mini revisão de pH e pOH. Se eu tiver uma solução aquosa neutra, sabe qual é o significado de neutro? Neutro quer dizer que a concentração de H+, a concentração do ácido, é igual à concentração de OH-. Gente, eles mediram a constante de equilíbrio da água a 25 graus Celsius e determinaram que ela era 10 elevado a menos 14. Como a altionização da água é uma coisa que acontece em pequena extensão, é muito pouco, é pequena a quantidade de moléculas de água que se ioniza, uma a cada 550 milhões mais ou menos, eu posso dizer que a concentração da água ela permanece constante. Como a concentração da água permanece constante, ela não vai entrar na constante de equilíbrio. Então a constante de equilíbrio da água, que é Kw, gente, Kw para ser water em inglês, ou então water, ou então water, como você quiser chamar, mas essa porcaria aqui se chama water, água. Por que não botaram Ka? Porque já tinha constante do ácido, aí não podia ser da água, tiveram que usar o W. Constante de equilíbrio é sempre o produto sobre o reagente. Vai ficar a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Agora, galera, por que a água não entrou? Porque eu disse, ela é constante. E isso se chama produto iônico da água. Então, se os caras falarem produto iônico da água, é o produto dos íons da água. Quem são os íons da água? H+ e OH-. Agora vejam, uma dedução para nos jogar isso aí na cara e dizer que tem que decorar. Se a solução tiver neutra, significa que o H+ ele é igual ao OH-. E o que é que nós sabemos? Que o H+ vezes o OH-, o produto iônico da água, ele é 10 elevado a menos 14. Gente, se no neutro esse está igual a esse, significa que cada um tem que ser 10 elevado a menos 7. Porque 10 elevado a menos 7 vezes 10 a menos 7 dá 10 elevado a menos 14. E se o H+ é 10 a menos 7, esse pH grita para mim aí, é 7. E se o OH- é 10 a menos 7, o pOH também é 7. Quando a solução for neutra, a 25 graus, o pH é 7 e o pOH é 7, porque o H+ é igual ao OH-. Por isso que a gente pode dizer que pH mais pOH é igual a 14. 7 mais 7 é 14. Então, quando eu tenho um, eu calculo o outro imediatamente. Mais uma coisa que vocês aprenderam sem decorar. E o que é que nós sabemos? Se a solução ela vai ficando ácida, quer dizer que vai aumentando a concentração de H+. Se vai aumentando o H+, vai baixando o pH. Se o neutro é 7, se vai baixando o pH, quer dizer que o pH tem que ser menor do que 7. Se o pH for menor do que 7, a solução é ácida. Se eles quiserem complicar, aí eles dão o pOH. Mas, gente,
Se o pH é menos de 7, para a soma dar 14, o pOH tem que ser mais de 7. A soma continua dando 14, sempre 14. Então, se o pH vai baixando, o pOH vai aumentando, para a soma continuar 14. Vamos pensar agora com calma, e se a solução ela for básica? Solução básica é aquela que vai aumentando o OH-, a hidroxila. Se vai aumentando o OH-, significa que vai diminuindo o pOH. Lembrem que o P é sempre função inversa. Aumentou o OH, diminuiu o pOH. Quando está neutro, o pOH é 7. Então quer dizer que o pOH agora é menor do que 7. Como a soma tem que dar 14, pH mais pOH tem que dar 14, se o pOH está diminuindo, o pH está aumentando. Então esse pH aqui tem que ser maior do que 7. É daí, gente, que se concluiu, ó, que se a solução for ácida, o pH é menos de 7. Se a solução for básica, o pH é mais de 7. Agora, essa história do 7 neutro é só a 25 graus. Sem mudar a temperatura, muda a escala de pH. Mas a escala de pH foi uma escala que foi feita de 0 a 14, que é a soma do pH mais o pOH. Está resolvida essa primeira parte. Agora, e isso daqui? Um cuidado muito importante. Se preparem, me escutem. Se o cara diz assim, pH no início é 2, pH no final é 6. Quando isso cai e confunde tanta gente, e não é você que vai cair nessa besteira. Então, se está desligado, liga agora. Liga agora e liga muito. Se o pH é 2 e ele passa para 6, vocês podem concluir comigo aqui, ó, daqui para cá, que está aumentando o pH. Se está aumentando o pH, está diminuindo a acidez. Como é que eu faço para diminuir a acidez? Tem duas maneiras. Diminuir a acidez é a mesma coisa que diminuir a concentração de H+. Diminuir uma concentração é diluir. Então eu posso estar adicionando água. Pode ser que eu vá diluindo e o pH vai aumentando, porque ao diluir a concentração vai baixando. Agora, diluindo, colocando água, vamos dizer que eu coloquei tanta água, que tornou-se infinito. Eu coloquei água que o ácido nem conta mais, é como se só tivesse água. Então, colocando água, eu só posso atingir 7, porque a água é neutra. Agora, qual é a outra maneira de aumentar o pH de um ácido? Se eu quero aumentar o pH, se eu quero neutralizar aquele ácido, se eu quero fazer com que aquele pH vai ficando maior, nesse caso eu posso colocar água ou eu posso adicionar uma base. Porque a base ela vai neutralizando o ácido, vai consumindo o H+, o H+ vai diminuindo e o pH vai aumentando. Só que quando eu boto uma base, eu posso colocar a base até neutralizar, chegar no 7, e eu posso continuar botando base e passar do 7. É diferente da água, porque se eu continuar colocando água, como a água é neutra, continua 7. Eu espero que vocês guardem isso. Isso é importante, isso é legal, mas tem mais. Se o cara olha para cá e diz assim, o pH aumentou quantas vezes? Bom, se ele era 2 e ele é 6, aumentou 3 vezes. O pH aumentou quantas unidades? 4. Se ele era 2, ele foi para 6, ele aumentou 4 unidades. E a acidez, ela aumentou ou diminuiu? Aí você olha, o pH era 2, foi para 6. Se o pH está aumentando, a acidez ela está diminuindo. Aí ele vai e pergunta, quantas vezes a acidez diminuiu? Gente, se ele perguntar acidez, ele quer saber o H+. Aí lá vai você. Se o pH era 2, quer dizer que o H+, ele era 10 elevado a menos 2. Se o pH no final é 6, o H+ é 10 a menos 6. Vejam que agora está diminuindo. 10 a menos 2 para 10 a menos 6 está diminuindo. 2 para 6 está aumentando. O pH aumenta, a concentração de H+ diminui. O comando foi
quanto é que a acidez, quantas vezes diminui a acidez. Se é diminui, você vai de 10 a menos 2 para chegar em 10 a menos 6, tem que dividir por 10 a quarta, ó. Sobe negativo, fica 10 a menos 6. E 10 a quarta é a mesma coisa que 10.000 vezes. Então, se o cara disser a acidez diminuiu quantas vezes? 10.000. Vamos recapitular para não fazer a confusão? Se o cara vai simplesmente dizer assim, o pH aumentou ou diminuiu? Aumentou. Quantas vezes? 3. Era 2, foi para 6. Aumentou quantas unidades? 4. Agora, a acidez. Se ele usar o termo acidez, a acidez ela não aumentou, ela diminuiu. Porque se o pH vai ficando mais alto, quer dizer que a acidez vai ficando mais baixa. pH mais baixo, acidez mais alta. Vá bem tranquilo com esse termo. Se tiver dúvida na hora da prova, escreve assim, ó. Se diminui o pH, significa que está ficando mais ácido. Aumenta a concentração de H+, ou seja, está mais ácido. Então, se ele perguntar quantas vezes a acidez diminuiu, aí você tem que olhar para a concentração de H+. Isso é o que faz muita gente errar. A pessoa coloca 3 vezes. 3 vezes foi o pH. O pH não está diminuindo, o pH está aumentando. Se o pH está aumentando, o H+ está diminuindo. E está diminuindo quantas vezes? Aí tu tem que saber quanto é que eu tinha no início, quanto é que eu tinha no final e comparar. Eu acho que agora valeu o like. Coloca o teu like aí e ainda tem uma outra coisa que eu queria colocar para vocês. E se resolverem complicar a cabeça de vocês? Os caras disseram, não, vamos complicar. Eles botam assim, ó, o pH é 2,3 lá no meio da questão. Aí diz, dado, logaritmo de 2 é 0,3. Aí ele pergunta, quanto é a concentração de H+. Antes de você entrar em desespero, você mantenha a calma e saiba que você tem os dados bem aqui. Eu acho difícil que isso venha a cair, mas qualquer coisa que venha a cair você vai fazer. Detalhe, próxima aula é só sobre exercícios de pH. A gente vai só fazer exercícios sobre pH. Então vai ficar muito leve e muito tranquila essa parte de pH. Mas vamos calcular essa? Primeiro, qual é a concentração de H+? Se o pH é 2,3, a concentração de H+ é 10 elevado a menos 2,3. Mesma coisa de sempre. Aí você vai lá nos itens e não tem isso. Tem alguma outra coisa. Aí você para e pensa, poxa, e aí? Gente, o que é que significa o logaritmo de 2 ser igual a 0,3? O que é que será que isso significa? Se o logaritmo de 2 é 0,3, vamos só fazer aqui uma coisa. Logaritmo de 2 é igual a 0,3. Propriedade fundamental do logaritmo. Se a base aqui é 10, quer dizer que se eu jogar aqui, fica 10 elevado a 0,3 é igual a 2. Então eu sei quanto é o 10 elevado a 0,3. Como eu disse, isso é complicando, é esticando já. Se 10 elevado a 0,3 é 2, como é que eu encontro 10 elevado a 0,3 bem aqui? Olhe, a concentração de H+, ela pode ser escrita 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 0,3. Quando as bases são iguais, você soma os expoentes, dá menos 2,3. Se eu jogar aqui para baixo, fica a concentração de H+ é 10 elevado a menos 2 dividido por 10 elevado a 0,3. E quanto é o 10 elevado a 0,3? Daria 10 elevado a menos 2 sobre 2. Gente, isso aqui não é 1 vezes 10 elevado a menos 2? 1 dividido por 2 é 0,5 vezes 10 a menos 2. Então, a concentração de H+ vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Podem ter certeza que isso aqui vai ter lá para você marcar. Então, até se complicarem, você vai fazer. Próxima aula é só exercício. Vamos mostrar como é que realmente cai pH no Enem. Agora, antes, vamos fazer uma revisão final, ver se todo mundo aprendeu. Criar uma página em branco. Revisão final. Se o pH é 7, neutro.
Se o pH menor que 7, ácido. pH maior que 7, básico. Se diminui o pH, quer dizer que aumenta o H+. Se aumenta o H+, aumenta a acidez. Qual é a constante do ácido? Ka. Quer dizer que é o maior Ka. E se é o maior Ka, é o menor pKa. pH mais pOH é 14. Se o pH é menor, o pOH é maior. Então, quanto menor o pH, maior o pOH, porque a soma tem que dar 14. Se eu dissesse para vocês que o pH é 2, o pOH é 12, a soma dá 14. E se o pH é 2, a concentração de H+ é 10 a menos 2. Se o pOH é 12, a concentração de OH- é 10 elevado a menos 12. E 10 a menos 2 vezes 10 a menos 12 dá 10 a menos 14, que é aquela constante da água que a gente viu lá atrás. Agora você já sabe para que foi inventado o pH, como é que calcula o pH e, sobretudo, gente, essa linha aqui, guardem essa linha, treinem essa linha, porque isso é o que realmente é importante para essa prova. E eu já disse, a gente vai acertar tudo. E o que a gente não acertar é porque não vai importar. E estamos juntos. Beijo imenso. A gente se vê já em outro vídeo.